Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 26 de abril, dia de queda intensa da nossa bolsa, do Ibovespa. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal aqui no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo aqui você vai ter um botão inscreva-se. Clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado. E aproveite todo o conteúdo, seja o novo ou o conteúdo existente, principalmente o existente de aprendizado. Tem bastante conteúdo para você aproveitar. E lembrando que nessa análise eu vou falar sobre quais ativos, eu vou abordar quais ativos aqui. Eu vou falar de Ibovespa, depois mini índice mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, BBDC4 e TCA4 e CSNA3, depois disso VEG3, SLC3, ENAT3, TAE11 e Apple, o BDR da Apple é a APPL34. Vamos começar pelo Ibovespa, pela queda forte do Ibovespa. Lembre-se, eu vou rodar aqui a vinheta agora, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Aproveita também para colocar aqui no comentário qual ativo você deseja que seja analisado ali no próximo pregão, principalmente a parte de bancos, quer que fale de outros bancos, falar de BBDC4 hoje, de TCA4, quer que aborde outro banco, deixa o comentário, quer que aborde outro BDR, também deixa o comentário aqui embaixo, que a gente vai dar uma olhada e atende aí para o próximo pregão na live de fechamento do pregão. Então vamos lá, rodar aqui a vinheta, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, seguindo aqui para o Ibov, dia de hoje, queda de 2,23%, queda realmente muito forte. E o Ibovespa apontando para perder inclusive essa mínima aqui. Lembra que eu já tinha comentado até num vídeo dentro do meu perfil no Instagram, aqui ó, o Dalton Vieira, tinha comentado lá um vídeo ontem falando sobre o caminho mais provável do Ibovespa atingir essa região de suporte. E aqui é o ponto onde pode chegar aqui, acontecer o quê? Ter esse algo assim, ó, ou mesmo o próximo pregão já ser um pregão de recuperação, superar a máxima desse pregão, seja lá na quinta-feira, que aumentará a probabilidade de se ter um repique de alta dessa queda. Dalton, pode ter um repique de alta para onde? Quais são os desafios do Ibovespa inicialmente? Primeiramente ali na faixa dos 111 mil pontos, 111.200. Depois disso, vai ser mais por volta, tem a média, né, que vai ser um ponto de referência, tem a faixa ali de 114.500 até uns 115 mil pontos, a região mais pesada, e a média móvel que vai descendo aqui, você vai acompanhando em termos de resistência. Tem outro ponto de resistência para a gente avaliar? Tem sim. Tem aqui, pegando aqui um Fibonacci em cima, deixa eu botar o imã aqui no Fibonacci, em cima de todo esse movimento de queda, que é um ponto também de resistência, que é a região aqui dos 113 mil pontos. Retração de 38,2% de tudo que caiu. Tem sinal de subida já? Não, não tem. Está esticado para baixo? Tá. Se eu pego aqui o afastamento do preço para a média, um nível muito elevado de afastamento, vou dar um zoom menos para vocês terem uma ideia. Então, qual foi o nível que o Bovespa chegou aqui, que tem esse afastamento do preço para a média, esse aqui representa o afastamento do preço para a média, ponderado pela volatilidade. Então está mais do que 3 vezes a volatilidade média do índice Bovespa nos últimos 10 pregões, afastado para a média móvel, ou seja, o ponto que está aqui para esse ponto aqui. Então realmente mais esticado para baixo. E quando aconteceu aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, quando isso aqui aconteceu, olha lá onde que estava, movimento esticado para cima. Então mostra no nível que está esticado, ou para cima ou para baixo. Que está esticado para cima, chance maior de buscar uma média. Voltar a ter um retorno à média, não necessariamente fazer toda essa reversão aqui agora, fazer toda essa reversão, seria menos provável até pelo que está acontecendo, mas de ter algum retorno que pode se aproximar da média ou testar a média num repique de alta. Então ficar atento aí nos próximos pregões, região importante de suporte para o índice Bovespa. Lembrando, região de suporte desde essa região aqui do 107.780. Inclusive, se perder essa região aí, reforça a chance. Vou pegar no gráfico mensal aqui, ó. Perdeu essa mínima aqui, gera aí a confirmação realmente do topo no mensal e a expectativa mais para baixo. Aqui a gente teria suporte relevante para o Ibovespa. Apontaria para testar essa região de suporte ainda esse ano. Faixa de 101.915 a 100 mil pontos. Basicamente seria isso. E olhando a estatística, vou até estender um pouco mais aqui sobre a questão do Ibovespa, olhando a estatística dos anos eleitorais, lá tem um post no meu Instagram sobre as eleições, né? Nas eleições, como é que se comportou o índice Bovespa. E olhando na questão de que
onde normalmente é a mínima para acontecer um ano positivo ou onde é a máxima para acontecer um ano negativo. Nos 3 anos, desde 94 para cá, são 7 eleições. Então, em 3 delas fechou negativo. E nesses anos que fechou negativo, em 2 deles, a máxima do ano está, logicamente, no primeiro semestre e ali entre março e abril. E a máxima desse ano está em abril, está nesse mês. Então, a gente pode ter essa máxima do ano e poder ter um ano negativo? Podemos. Mas, nos anos positivos, nos 4 anos que foram positivos, nos 4 anos eleitorais que foram positivos, o Ibovespa ficou aqui com a mínima do ano em maio ou junho. Então, se acontecer a mínima do ano no maio e em junho, ou seja, vier a perder aqui a mínima de janeiro, que está aqui, aumenta-se a chance da gente também poder ter algo aqui para cima, de reversão aqui para cima. Então, vamos ver os próximos passos, mas por enquanto, para o que está se desenhando em termos de fechamento do mês, a expectativa, o viés é mais de baixa nesse momento no curto prazo e também olhando para o médio prazo, que é o gráfico semanal, essa queda aqui está praticamente anulando a tendência de alta de médio prazo, de curto a médio prazo, que é do gráfico semanal, se perder os 107,780. É a mínima daquele candle grande de alta do mensal do mês passado e é a mínima do último fundo ascendente no gráfico semanal. Então é um ponto relevante, tecnicamente falando. Seguindo para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixa um like, um joinha, agradeço demais mesmo sua valiosa audiência. Lembre-se de comentar aqui, fica aberto aí para usar os comentários aqui do YouTube. Mini índice, queda acentuada e ainda fechou lá na mínima fechou lá na mínima do dia, ou seja, depois que estava fechado o nosso índice Bovespa, ainda caiu aqui mais 0,44%, ou seja, se não abrir subindo, a gente vai ter uma pressão já maior vendedora lá no início do próximo pregão, né, por conta dessa última hora de pregão aqui. Então, ponto importante. Abriu subindo o próximo pregão, superou a máxima dessa última hora de pregão, 109,835. Como já tem um movimento longo para baixo, foco muito maior em buscar compra. De que forma? Gráfico de 10 minutos seria buscar preferencialmente gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente acima da média móvel 3 períodos. Eu optaria mais por fundo ascendente do que pivô de alta, mas encaixaria até pivô de alta, mas o foco maior é fundo ascendente para ter uma melhor relação risco-retorno. Por outro lado, se continuar dessa forma aqui, ó, lá, cai, sobe, bate ali na média, venda, foco muito maior em buscar a operação de venda, volta ali próximo da média, num gráfico de 5 minutos deve ter batido lá na média, também foco muito maior em buscar a operação de venda. De novo, bate lá na média, observe que se você operar mais a favor da tendência, caminho, em vez de você ficar tentando acertando, eu quero operar contra a tendência, quero pegar toda uma reversão que já caiu muito, geralmente, em termos de resultado, olhando um resultado de longo prazo é de você ter várias operações, pega todas as suas operações contra a tendência e veja o que acontece em média. Pode ser que você consiga, dentro da sua estratégia, tirar bom retorno, mas na média, as operações que geram a melhor relação risco-retorno são as operações a favor da tendência, né? Que é inclusive uma das prioridades da metodologia DV. Então, de maneira geral, compra através de fundo ascendente acima da média móvel 3 períodos e retorno à média. Fraco aqui, bateu na média, fez topo descendente, foco em venda de day trade. Seguindo para o dólar, no dólar de forte de alta de 2,41% e o dólar caminhando para testar o objetivo dessa projeção aqui de alta, que já tinha sido comentado na semana passada, depois desse fechamento aqui, reforçamos isso também dentro do radar da semana. Era uma certeza? Não, mas enquanto o mercado não mostrar nada contrário a isso, que seria voltar aqui para baixo, focaria muito mais em buscar as operações de compra no gráfico intraday. E aí outro ponto de resistência além do 502 ou 5026 é a região dos 5086, que é essa região de dois fundos anteriores. É o outro nível de resistência importante. No gráfico 60 minutos, observe, abriu com gap de alta, foco muito maior em campo. Gerou sinal de baixa, mas já reverteu, outro fundo, foco compra. Como é que seria para o próximo pregão? Abriu caindo, perdeu essa mínima aqui, olharia para venda. Ou seja, voltou para baixo ali dos 4.988,5, mínima dessa última hora de pregão, focaria em venda. Qual seria a estratégia? Caiu, veio para baixo dessa região, que eu acabei de mencionar, perde essa mínima aqui, depois gera topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo da média, foco em venda. E o topo descendente preferencialmente abaixo dos 4.999, 5.000, enfim, seria o ideal acontecer, topo descendente abaixo da média e abaixo dos 5.000.
Isso é o mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. E para compra, se ficar aqui assim ainda de lado, ó, gerou alguma sinalização de alta, o foco ainda é trabalhar a favor da tendência, até que o mercado mostre algo contrário à atual tendência de subida aí no intraday. Seguindo agora para falar de ações, PTR4 no pregão de hoje apresentou ali uma estabilidade, menos 0,17%. A Petro está entre as médias, o que dificulta operações de swing trade nessa região, ou seja, sinais mais erráticos quando você tem esse cenário aqui. A Petro, nesse momento, está dentro de um viés de baixa, ou seja, não me chamaria a atenção fazer esse tipo de compra, por mais que ela consiga voltar já acima aqui. Não seria uma compra já de imediato, na minha opinião, em cima do papel. Ainda dá a impressão que tem algo para entregar um pouco mais abaixo. E falando mais abaixo, região de suporte mais forte, 29,60 até o patamar dos 29,30. Zona de suporte mais importante para Petro. Me chamaria mais atenção para swing trade, formação parecida com isso aqui, um fundo ascendente ali para cima da média pelo gráfico diário. Lembrando então, no curto prazo, curtíssimo prazo, gráfico diário, curtíssimo a curto prazo, foco, o viés ainda é maior de baixa. Tá? Topo descendente no gráfico semanal, movimento de baixo no gráfico semanal, expectativa um pouco mais baixista, até que o mercado deixe um rastro aqui para a gente, mostrando o contrário ao que temos aqui agora. Para focar um pouco mais, principalmente em operações na ponta compradora, falando desse prazo. Dalton, no longo prazo. Então aí é outra decisão, aí a gente olha outra periodicidade. Nessa outra periodicidade, falando de mensal para cima, a Petro ainda é um ativo alinhado para cima, mas podendo passar por um processo de correção. Mas em termos de longo prazo, ainda é um papel interessante para se ter em carteira. Seguindo aqui para falar de Vale 3, pregão de hoje queda de 1,37%, vem numa sequência de queda, né? Então basicamente aqui ela tem, pegando aqui desde esse candle até esse aqui, todos os pregões fecharam em queda. Dalton, mas esse candle é branco, beleza, mas ele é branco, mas o fechamento em queda. Acho que só esse aqui que quebrou a sequência, 0,03%. Mas é praticamente, ó, desde esse pregão aqui, que o pregão lá do dia 8 de abril, a Vale 3 vem caindo aí bastante, no dia 8 de abril, e uma sequência de pregões negativos, exceto esse aqui que ficou no 0 a 0. Mas é uma sequência muito forte e isso submete a quê? A uma chance maior, mesmo que ela venha se recuperar, pode ter um repique de alta aí nos próximos pregões, ainda não tem um sinal de alta, dela ter algo mais para baixo desse ponto que ela atingiu aqui, ou que ela venha atingir ainda fazendo novas mínimas. Qual o sinal de alta para se tentar pegar algum repique de alta? Quem quer arriscar um pouco mais, uma operação mais curta pelo gráfico diário, mesmo operando contra a tendência de curto prazo, superação da máxima do pregão de hoje. Para se tentar pegar um repique de alta para a média móvel de 3 períodos ou para o fechamento desse gap, logicamente, conduzindo ali o stop, se gerar topo descendente, você pula fora da operação após pelo menos uns 3 pregões posicionado. Após isso, vou falar de BBDC4, Bradescão. Tendência forte já de baixa, candle forte no pregão de hoje, destaque em um dos destaques de queda, 4,29%. Quando eu falo de destaque de queda, é em cima da volatilidade média do papel. Porque, Dalton, mas tal ativo caiu 7%. Ok, mas esse ativo, se ele oscila em média 7% diariamente, não é tão representativo. É representativo, mas não é tão representativo. Agora, se você pega, por exemplo, BBDC4, se ela oscila em média na faixa de 2,5%, 3%, ela cai 4,29%, é bem mais representativo. Então, estou falando de representatividade da queda em relação ao comportamento médio do preço. Ou seja, não é com frequência que você encontra candles desse tamanho em BBDC4. E isso reforça uma tendência de baixa do papel, topo descendente. Para quem está vendido de alguma forma, o stop já fica acima da máxima desse candle. Para quem está comprado, o cenário não está legal. E apontando para o suporte aqui dessa região, que seria o caminho mais provável. Qual o suporte é esse? É a região aqui na faixa dos 17,65 até um patamar de 17,50. Zona de suporte mais próxima para o ativo. Já gera compra no papel? Não. Se for operar contra a tendência, ficaria mais interessado em compra mais abaixo, mais na região de suporte, para operar contra a tendência, que sabe que tem um risco maior. Seguindo aqui para falar de TSA4, Itaúsa. Também mal o pregão de hoje, ó, destaque forte. Na verdade, os bancos se destacaram muito forte hoje no campo negativo aí, foi um dos principais destaques. E lado positivo, o setor elétrico se destacou de forma positiva no pregão de hoje. Bancos de forma negativa, setor elétrico de forma positiva. Queda forte 4,25%, chegada na zona de suporte, portanto, opa, então já vou comprar. O ideal seria guardar algum para comprar contra a tendência, que é a tendência de baixa em TSA4 no gráfico diário.
O ideal seria aguardar alguma redução dessa volatilidade, um candle menor, para se comprar a superação da máxima que no anterior, tentando pegar um repique de alta nos próximos pregões. Mas não tem esse sinal ainda em cima de TSA4. Dalton, qual o próximo suporte desse papel após essa região que ela se encontra aqui em R$ 9,00, que seria R$ 9,42. O próximo suporte é lá embaixo mesmo, lá na região dos R$ 8,80. Mas aí falando de prazo um pouco maior, ou seja, a chance de ir lá direto é muito mais baixa, mas aumenta a chance de também, após um recuo, acontecer algum movimento realmente para caminhar para essa região aqui. E depois disso eu vou falar de CSNA3, que também está em queda forte. Olha só no gráfico mensal da CSNA3. Topo descendente, testando a média móvel de 13 períodos. Ativo caminhando para gerar uma tendência de baixa pelo gráfico mensal e apontando para essa região aqui de suporte. Que região de suporte é essa? Uma região que eu até coloquei isso no meus stories recentemente, falando sobre esse nível de suporte na faixa dos R$17 até o patamar dos 15,60, essa região de topo anterior. É o caminho mais provável, até que o mercado mostre o contrário, mas está abrindo muito forte o movimento para baixo. Se olha para um gráfico diário, um movimento muito forte, então aumenta a chance de também se ter algo assim. Então, de boa parte dos ativos, após um repique de alta, focar um pouco mais nas operações na ponta vendedora. E para buscar a operação de compra contra a tendência, o ideal é que ela venha testar esse suporte aqui, ó, na casa lá dos R$19,60, R$19,70, e depois disso, com um candle um pouco mais curto, gere algum sinal de alta na sequência. Superação da máxima, mais curto é menor tamanho do candle, e gera um sinal de alta para tentar pegar algum repique de alta. Ou seja, para se operar na compra em diversos ativos, dentro do que o Ibovespa já está demonstrando que na média, boa parte dos ativos já estão dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, e o viés continua sendo de baixa, o risco então aumenta das operações na ponta compradora em diversos papéis. Então, por esse motivo, não exigir tanto para cima em termos de objetivo da operação ou mesmo de prazo de ficar posicionado no papel. Lembrando, para a estratégia de swing trade, é diferente da estratégia de prazo mais longo, de uma carteira de longo prazo, daquela alocação que você tem com o devido peso na sua carteira, que é uma classe de ativo que você tem que estar ali com o devido alinhamento, inclusive fazendo reinvestimentos mensalmente para buscar um melhor retorno. Eu vou até abordar esse assunto em um post dentro do meu perfil no Instagram. Seguindo aqui, vou falar de VEG3. A ação caiu bem também, quase 4% no pregão de hoje, deu uma pequena paradinha, ou seja, fraqueza para subir e continua forte para cair. Maior probabilidade de perder esse fundo aqui, essa mínima de 29,70, e caminhar para essa outra região de suporte. Começando o suporte na casa dos 29,50, 29,60 na realidade, e abaixo aqui seria lá na faixa dos 27,50, zona de suporte do ativo. Onde é que seria um cenário mais positivo para compra? Mais positivo, com melhor relação risco-retorno, com um cenário mais adequado, seria a sinalização de alta de fundo ascendente acima dos 32,50. Mas qual o caminho mais provável? É mais para baixo. Tem suporte aqui pelo gráfico semanal por volta dos 29,30 a 29,20, ou seja, antes de poder buscar esse nível aqui, ela pode bater nessa região aí, perto dos 29 que eu comentei no gráfico semanal e gerar algum repique de alta, mas não tem nenhum sinal ainda para isso, caminho mais provável ainda para baixo em VEG3. E olhando até para um prazo um pouco maior, vai anulando aqui uma formação de fundo, e lembrando, é um fundo descendente, e por mais que tenha sido grande, um retorno desse jeito para cá vai aumentar a expectativa de se ter algo mais para baixo na VEG3, e olhando para um gráfico quadrimestral faz esse sentido dela poder caminhar para uma média móvel de 3 períodos, que nesse momento a média vai subindo e está nesse momento na faixa dos R$ 25,90. SLC3 falando de destaques positivos, né? Que agora alta forte de 7,06%, pivô de alta, tendência de alta no papel. Para quem abriu algum tipo de compra, o stop fica abaixo da mínima desse candle, que já estaria bem posicionado. Para quem quer entrar agora, o stop ficou um pouquinho longo. Então, no máximo, se fosse fazer uma compra no papel aqui, relação risco-retorno de 1 para 1. O que significa isso? Se esse stop aqui é um stop mais ou menos ali de uns 6%, então colocaria 6% de objetivo se sua entrada aí for perto dos 53,25. Enfim, você vai ver o tamanho do stop e você projeta esse risco aí para cima em termos de relação risco-retorno, visto que o candle foi muito grande. Ou você coloca uma relação risco-retorno um pouco mais favorável, de 1 para 1,5 ou 1 para 2, mas aloca menos capital. ENAT3.
A ação também fechou bem, enfim, setor elétrico, falando do setor elétrico, fechou bem, alta aí de 6,37%. Só que tá uma bagunça aqui, né? Então, qual seria a forma de buscar uma compra? Ué, se superar a máxima desse candle, abrir uma compra com stop abaixo da mínima dele, é a alternativa. Risco mais alto devido até à própria bagunça aqui, mas é uma forma de saída dessa lateralização. Se confirmar aqui, stop aqui embaixo, tenta pegar aí 1,5 vezes o tamanho desse stop numa operação de compra de swing trade em NAT3. Outro ativo, Taesa, que foi abordado inclusive no radar da semana, que era uma das alternativas de se buscar a compra, seja aqui ou mesmo aqui, esperando superar tudo. Aconteceu essa superação aqui para se tentar pegar alguma movimentação para cima na Taesa, para quem viu o radar da semana. Então o ativo vai forte aqui para cima, o pregão passado já subiu bem, 1,47. Aí você fala, nossa, subiu só bem. Você fala, subiu bem, subiu 1,47, porque a volatilidade, esse é um dos ativos que tem a menor volatilidade, ou seja, a oscilação média do preço em um determinado pregão. Dentro da lista de ativos que estão dentro da bolsa, esse é um dos ativos que tem menor volatilidade. Então você tem que alocar um pouco mais de capital nesse papel. Aquele que tem mais volatilidade, você aloca menos capital no papel. Então o ativo hoje subiu aí na faixa de 1%, que também é uma boa alta para a ação. Segue a favor da tendência. Lembrando, para quem está posicionado, aguarda pelo menos mais um pregão para tirar o stop daqui desse ponto, para colocar abaixo da mínima do terceiro candle aí de um possível movimento de subida desse papel. E falando de BDR, de Apple, BDR aqui da Apple, ela vem dentro de uma tendênciazinha de baixa. Vou passar aqui direto, tendência assim de baixa, aí vem lá, bate na média, era um candle de alta e um candle de força, o caminho mais provável de ter isso aqui. Ou seja, de ter aí nos próximos pregões um movimento mais para baixo. Perde essa força se conseguir superar essa máxima aqui, que dá para perceber que é um ponto importante de resistência. Era um fundo aqui anterior. Esse aqui era um fundo que foi gerado, que virou resistência aqui, aqui e aqui de novo. Bate o preço ali, entra a pressão vendedora e joga o preço para baixo. Então, se voltar para cima dessa máxima, aí sim cria um viés mais positivo. Enquanto isso não acontecer, caminho mais provável para Apple para baixo. A favor não só da tendência do gráfico diário, mas também do gráfico semanal ativo dentro de uma expectativa mais negativa. Inclusive, se perder essa mínima aqui, ó, 76,27, aí reforça realmente a chance de caminhar para outro nível de preço, para mais aqui para baixo, ou mesmo até buscar níveis mais abaixo de preço, fazendo uma correção aí no prazo mais longo dela. Quando eu falo prazo mais longo, eu posso botar até o gráfico trimestral, que aí seria ela ter uma correção depois de um longo movimento de subida, ou no gráfico quadrimestral, gráfico de 80 dias, ou seja, de poder também ter um movimento retornando à média, ou seja, pode ter um processo de correção mais longo aí nos ativos aí lá listados, ações listadas na Bolsa Americana. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Coloquei aqui errado, era isso, desculpa, então, muito obrigado por terem assistido aqui essa análise de fechamento de pregão comigo hoje. Às vezes é o Kaique, às vezes mais eu aqui durante a semana. Radar do mercado mais com o Kaique, mas também vai ter participação minha. Mais uma vez agradeço, obrigado pela presença. Deixe seu like, seu joinha e, se possível, compartilhe aí com pelo menos uma pessoa, um familiar, um parente, né, um amigo, para nos ajudar aqui a disseminar o conteúdo de valor que nós disponibilizamos aqui gratuitamente dentro do YouTube. Um grande abraço e até o próximo pregão.